E acho que, inicialmente, seria importante fazer o registro que o Ministério Público brasileiro tem posição definida acerca deste tema. Aliás, são poucos os temas, né, que obtiveram manifestação nacional, e um deles é o da Escola Sem Partido. Nós temos a manifestação do Conselho Nacional de Procuradores Gerais de Justiça dos Estados e da União. Nós temos uma manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Paraná. Temos manifestação do Ministério Público Federal. E todos contrários à proposta do projeto de lei Escola Sem Partido, baseados, né, no que é mais importante, na sua inconstitucionalidade. A sua inconstitucionalidade que advém, de um lado, do fato de que a matéria pertinente à Lei de Diretrizes e Bases da Educação é matéria privativa da União, portanto, não poderia uma lei estadual ou uma lei municipal tratar deste tema só através da lei federal. Mas, igualmente importante, ou talvez mais importante do que isso, essas propostas acabam por violar preceitos constitucionais que dizem respeito à liberdade de expressão, dizem respeito à liberdade de cátedra, à liberdade de ensinar e de aprender, e que violam também princípios próprios da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, como o pluralismo das ideias e a perspectiva de que o sistema educacional, tal qual dito no próprio texto constitucional, tem como finalidade não só enquanto espaço adequado para o desenvolvimento pessoal, de capacitação ao trabalho, mas principalmente de preparo para o futuro exercício da cidadania. Eu lembro Paulo Freire dizendo que o sistema educacional tem o dever de problematizar a realidade para que no futuro, né, se possa ter uma ação política positiva no sentido da transformação para melhor da realidade social. Por isso é absolutamente inviável querer subtrair do debate próprio do sistema educacional determinados temas, ainda mais quando se tratam temas tão significativos para a convivência social, para o avanço civilizatório da própria sociedade. Quer dizer, não é inaceitável que não se possa falar de igualdade de gênero, que não se possa falar dos direitos daqueles que são diferentes, ou seja, pessoas diferentes, mas iguais em direitos, enfim, esses temas, né, que o preconceito, que a discriminação acabam tentando impedir o necessário debate no sistema educacional. Eu digo que, além de contrariar as normas constitucionais brasileiras, a proposta da Escola Sem Partido contraria também normas internacionais de direitos humanos, a Convenção Americana de Direitos Humanos, a própria Declaração Universal dos Direitos Políticos, Sociais, Econômicos e Culturais, enfim, ela ofende o ordenamento jurídico brasileiro e ofende o ordenamento jurídico internacional. Eu sou daqueles que experimentei a angústia da censura em razão da ditadura militar, que frequentei uma faculdade de Direito onde não se poderia falar do Estado de Direito democrático e analisar a realidade que nós vivíamos. E me lembro que, à época, em várias, especialmente nas faculdades de Direito, a ditadura colocou infiltrados exatamente para acompanhar a atividade dos professores. Daí eu fiquei imaginando se, naquela época, os danos provocados com a possibilidade da existência de um infiltrado que fiscalizava no pensamento, né, ditatorial, de abuso,
em relação às liberdades individuais, o que poderia ocorrer agora na realidade brasileira se ao invés de um infiltrado nós pudéssemos ter inúmeros alunos, né, dentro das salas de aula, fazendo perseguição aos professores, né, criando um ambiente não de liberdade, né, e é do Paulo Freire também, da importância da liberdade no sistema educacional, mas um ambiente de terror, um ambiente de preocupação, um ambiente que certamente passa a afetar a saúde não só do professor, mas dos alunos, de todo o sistema educacional. Por isso a nossa posição muito clara do Ministério Público Paranaense e brasileiro, é nesse sentido de se querer uma escola que cumpra a sua finalidade de preparo para o futuro exercício da cidadania e, portanto, que seja uma escola que tome partido. Uma escola que tome partido a favor da democracia, a favor de valores sociais significativos como a fraternidade, como a tolerância, enfim, a solidariedade, e afaste, portanto, essas ainda existentes, infelizmente, na nossa realidade, essas práticas de violação de direitos, de perseguição às pessoas, de discriminação, enfim, disso que ainda infelizmente se encontra na nossa realidade social, e o sistema educacional tem um dever institucional indelegável de atuar concretamente para a construção de uma sociedade melhor e mais justa. Nós fizemos recentemente uma comunicação a todos os promotores de justiça do Estado, tratando especificamente desse tema, trazendo as decisões do Supremo Tribunal Federal. É bom que se diga, né, que além do Ministério Público, a Ordem dos Advogados do Brasil, o Conselho Nacional de Direitos Humanos, tem uma cartilha formulada por mais de 70 entidades, todas elas contrárias, né? Não é uma posição exclusiva do Ministério Público, mas o próprio Supremo Tribunal Federal já por 2 vezes reconheceu a inconstitucionalidade desse tipo de proposta legislativa, e em razão disso nós encaminhamos todos os promotores de justiça do Estado do Paraná para conhecimento de por que a posição do Ministério Público Paranaense sobre o tema, contrária à denominada escola sem partido, e ao mesmo tempo fizemos uma recomendação. Eu vou até ler a recomendação para deixar bem claro para todos qual é a nossa posição quando ocorrer, né, alguma prática, essa prática de perseguição odiosa que o projeto de lei ou a lei estimula. Diz assim: e, finalmente, respeitada a autonomia funcional, incentivar que o colega adote medidas administrativas ou judiciais, assim como recomende às instituições públicas de educação básica e superior, na pessoa dos seus respectivos representantes legais, que se abstenham de qualquer atuação ou sanção arbitrária em relação a professores, com fundamento que represente violação aos princípios constitucionais e demais normas que regem a educação nacional, em especial quanto à liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber e o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, evitando qualquer forma de assédio moral em face desses profissionais por parte de servidores, professores, estudantes, familiares ou responsáveis, conforme modelo de recomendação que segue anexo a esse ofício. Nós oficiamos, qualquer caso concreto em que ocorra isso, procurar o Ministério Público da comarca, que ele adotará as medidas legais cabíveis para impedir esse tipo de prática, como eu disse, de perseguição odiosa aos professores.